Que situação, meus amigos, que situação a do Grêmio. Crise, e muita crise, muita crise. Crise agravada. Thiago Nunes, ontem no domingo, foi demitido e se despediu do comando técnico do Grêmio. Nesse momento, pontualmente 17h03, o Grêmio ainda não divulgou quem será o novo técnico. O Internacional, que empatou em Itaquera contra o Corinthians em 1-1, e o Ipiranga, que vence mais uma vez fora de casa, uma equipe paulista, se mantém na vice-liderança do seu grupo e na classificação geral, o Atlântico, que bate o marreco em Francisco Beltrão por 4-0, e também a seleção brasileira, que entra em campo na noite desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o Ipiranga. O pessoal está reclamando aqui, eu já vou erguer essa camisa aqui, ó. Não é pela camisa do Corinthians que o pessoal me xingou até na minha casa quando eu vesti essa camisa. É porque essa camisa aqui é um presente que eu ganhei. Jackson Samurai, o pessoal do futsal, alguns ficam indignados com o Jackson. Passou aqui por Erechim, teve uma passagem pelo Joinville, foi campeão da Liga Nacional com o Joinville e hoje defende as cores do time paulista. Ganhei esse presente aqui, faço questão de agradecer Jackson Samurai. Estive transmitindo o título do Corinthians no ano passado e fico feliz. Mas vamos falar sobre o Ipiranga, porque o Ipiranga tinha uma missão complicada. O Oeste, sim, viu um momento muito complicado, é uma campanha ruim do Oeste, que hoje é lanterna com apenas 2 pontos na competição da Série C, nessa temporada 2021, e que enfrentava o Ipiranga com a corda no pescoço, precisando vencer o time de Erechim. Mas acabou encontrando um Ipiranga que, olha, meus amigos, está jogando muita bola. Em casa, fora de casa, e parece que às vezes até joga melhor quando entra em campo fora de casa do que em casa. Depois de um empatezinho em 0-0, sem muitas chances, sem criar grandes oportunidades de perigo para o time do Figueirense, o Ipiranga empatou em 0-0 e foi jogar contra o Oeste em Barueri, jogo que aconteceu no sábado, às 11 horas, o Ipiranga com o sol iluminando o gramado da Arena Barueri. O Ipiranga conseguiu abrir o placar, fez vários gols aí, acabou até descontando o Oeste, que precisava muito do resultado, acabou descontando, mas um primeiro tempo muito bom do time do Ipiranga, que conseguiu converter essas oportunidades criadas em gols, o que não havia acontecido contra o Figueirense, na oportunidade que teve, em que o Quirino acabou não conseguindo finalizar e acabou cavando o pênalti. A arbitragem deixou o jogo seguir, mas no jogo contra o Oeste, o Ipiranga jogou muito bem. O segundo tempo, que não levou muitos perigos, não, a equipe paulista, para o Ipiranga, que conseguiu ampliar esse marcador para 4-2 e conseguindo um resultado muito significativo. O Ipiranga hoje, meus amigos, o Ipiranga hoje vai brigar por classificação entre os primeiros do grupo. Nós fazemos uma projeção do Ipiranga se classificando, e isso, claro que todos nós somos otimistas, visto as últimas 2 temporadas em que o Ipiranga esteve ali por muito pouco, por a questão de detalhe da bola que bate na trave e sai, que o Ipiranga não conseguiu acesso para a Série B. Esse ano estou muito confiante pelo acesso, e muito por um cara, o técnico Júnior Rocha, que, na minha opinião, é um cara que, olha, é um dos melhores técnicos que eu vi trabalhar aqui no Ipiranga, à beira do gramado aqui em Erechim, e o comportamento dele fala por si só. Durante a partida, no pós-partida, é um cara que sabe o que está falando, tem um entendimento técnico, um entendimento tático da estratégia que o Ipiranga vai montar para cada jogo, que muito me chama a atenção. Mesmo tendo várias dificuldades, conseguiu supri-las nessa última que eu falo, da saída do Reinaldo, uma referência não só na defesa, um grande zagueiro que era, mas também um líder dentro do vestiário, e o Ipiranga conseguiu recuperar com confiança e com uma grande vitória. Vamos ouvir o que falou o técnico Júnior Rocha no sábado, pós uma belíssima vitória importante contra o Oeste de Barueri. Temos que cuidar a questão do placar, né, para a gente não confundir o que foi o jogo. Jogo difícil, competitividade acima de tudo, a Série C está cada vez mais elitizada, mas a vitória nós conquistamos durante a semana, durante a entrega dos atletas, com a entrega dos atletas no dia a dia, com a performance no treinamento, né, com a parte cognitiva deles, de entender o que nós temos pela frente aí. O jogo do Figueirense, que antecedeu esse aqui, foi um jogo também muito difícil, e só que nós não fomos eficientes, né? E hoje a gente teve a eficiência ao nosso lado, fomos competentes, tivemos uma vitória merecida, né? Nós fizemos por merecer.
É o que eu sempre falo, nós mesmos, nós todos da comissão técnica temos uma opinião formada sobre vitórias que é o dia a dia onde tudo acontece, nós temos que buscar lá aperfeiçoamento, entrega, o conjunto, a união, né, a organização tática defensiva, na fase defensiva, na fase ofensiva. E hoje a gente fez um jogo à altura do que o Ipiranga vem demonstrando no campeonato aí. A gente não se ilude com a liderança, porque o nosso objetivo é maior, é conquistar a classificação, né? Nós temos um objetivo de ir para o quadrangular final, estamos no caminho certo e a gente continua com toda a humildade aí, toda o comprometimento no dia a dia, para a gente construir cada vez mais performance como essa para buscar os 3 pontos. Tem as palavras do técnico Júnior Rocha. E ele, muito inteligente nessa organização da peça ofensiva também, porque quando saiu e teve essa perda do Caprini, Mossoró, Gia Silva, ele foi inteligente e montou esse esquema, que eu até, por alguns momentos, critiquei, mas em campo vem dando os frutos do que o técnico plantou. Dico, Silvano e o Sodré que não tinha feito uma boa partida aqui, mas que jogou muito bem nesse jogo contra o time de Barueri. E também o Dico, que fez o gol, desencantou contra o time do Oeste e também falou. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, né? Eu acho que a satisfação, né, tá aqui representando o Ipiranga, né, no Brasil todo. Estou muito feliz, né? Mais feliz ainda pela vitória, que não deixa na liderança, né? Não deixa a gente bem no campeonato. Feliz pelo gol, né? Queria dedicar esse gol a um amigo meu que está completando um ano hoje, Pedro Ítalo, né? É um cara que me acompanha bastante o Ipiranga desde que eu cheguei, né? Estou muito feliz, espero que eu possa ajudar cada vez mais o Ipiranga a conquistar nossos objetivos, né? A gente classificar, chegar na segunda fase e subir para a Série B. Muito bem, as palavras do Dico. Quero dizer que essa semana estamos tentando entrar em contato com o técnico Júnior Rocha para estar aqui no estúdio para falar sobre essa campanha, uma campanha sólida, uma campanha no primeiro turno que se aproxima do fim, tem ainda o retorno, tem jogos ainda fora de casa importantes. O próximo desafio é com o Novo Horizontino. Quero lembrar que o Ipiranga tem o Criciúma na liderança, na sequência o time do Ipiranga na segunda colocação e depois o Novo Horizontino. Ou seja, esse jogo do próximo final de semana vai ser um jogo, olha, divisor de águas, no meu entendimento, para o Ipiranga. Se vencer, aí ganha força. Aí nós já começamos a pensar lá na frente com essa classificação um pouco encaminhada. Começamos a colocar um pé nesse degrau que leva o rumo à Série B. Mas vamos falar sobre o Atlântico, porque o Atlântico, meus amigos, olha, jogo difícil contra o Marreco aqui no Caldeirão do Galo. Pois bem, em Francisco Beltrão, jogando no Paraná, um ginásio interessante. O Atlântico já fez grandes jogos contra o Marreco. Tenho a fresca memória de alguns jogos aqui no Caldeirão do Galo que a torcida do Marreco veio para cá. E é uma torcida barulhenta, uma torcida que incomoda. E dessa vez o Marreco, que há muitos torcedores do Atlântico tem um certo desgosto, o que é o meu caso, não gosto muito dessa equipe não. O Atlântico conseguiu superar o time do Marreco por 4-0. Nós temos os melhores momentos da partida e vamos seguir vendo os melhores momentos desse jogão entre Atlântico e Marreco. Time de Francisco Beltrão, escalado pelo técnico Fabinho Gomes, com 20, Ale Falcone o goleiro, 21 para Douglas, 23 Amadeu, 49 Giovani, 13 Douglas Capa. E nós vamos conferir também a equipe do Atlântico, equipe de Erechim, o Galo, do técnico Thiago Halpe, o gordo, que vem para o jogo com 2 Thiago, 14 para Serginho, 20 Alan, 22 Suelton e 9 Gé. Aí a escalação do Atlântico Erechim para você. Aí o trabalho da equipe do Atlântico, Gé, bateu para fora. Teve desvio. Que linda jogada da equipe do Atlântico. Olha, o Atlântico é melhor nesses minutos iniciais. Com certeza, Gui. Bola no fundo. Pintou o chute, uma bomba ali. Já tá o Barbosinha, né? Já troca. Do Barbosinha, soltou a bomba, a bola foi pra fora.
Lucas fez o passe, Barbosinha abriu na direita, o chute, ela vai pra fora. Quase o Lucas consegue completar. Café. Apertou o Atlântico, roubada de bola. Olha o chute cruzado, a bola vai pra fora, batida do Lucas. Cresceu a Léo Falcone, mandou pra fora o Lucas, de novo pra você. Vai perdendo muitas chances o Galo de abrir o placar. Palmas que tem um bom time de futsal também, aliás, goleou o Pato nessa semana. Exatamente. Equipe de Palmas. Olha o giro, Barbosinha! Ale Falcone! Marca a gente aí, @Paulinho Japonês, o Instagram do Paulinho, o meu @Guilherme Maia 0, pra gente mandar aquele salve pra você lá no Instagram, beleza? @Paulinho Japonês, @Guilherme Maia 0. Olha a pancada Ceará. em cima da marcação. O Ceará, ele botou a cabeça prêmio ali pra impedir o gol, hein? Ceará tirou o gol da equipe do Atlântico, né? Ó, a bola já tinha passado pelo Alê e o Ceará muito bem ali, foi até o final e acabou tirando. Olha a chegada do Atlântico, trouxe pro pé direito, bateu pra marcar o gol! Rick! Gol do Atlântico! Rick! Que lindo gol do Galo! Jogada individual, foi pra cima da marcação, ó, no melhor estilo pivô. Deixou virar de frente, mostrou habilidade. Rick abre o placar em Francisco Beltrão. Agora um Atlântico, 0 Marreco. Gol de Rick. Golaço do Rick, né? Últimos segundos. Vai terminar o primeiro tempo. Olha o Marreco chegando. Chute pra fora. Capa perde a grande chance do Marreco no primeiro tempo. Teve desvio do Thiago, né? Grande jogada do Capa, acabou dando um pouquinho de sorte ali no último lance, que a bola sobrou para ele. Mas a equipe do Marreco foi bem no retorno de marcação, né? No contra-ataque que a equipe do Atlântico puxou com o Suelto. Sempre com a gente aqui também. É, marcou a gente, teve zona bonita, hein? Olha o chute, o Atlântico marca o segundo. Gol do Atlântico! É o segundo gol da equipe de Erechim. Logo no início do segundo tempo, o Atlântico amplia o marcador. Um belíssimo gol. O corte com o pé direito, o chute com o pé esquerdo. Belíssimo gol da equipe do Atlântico. Suelton marcando para a equipe do Atlântico. Mostrando habilidade com os dois pés, hein? Ó, vai cortar de direita e vai bater de esquerda. Suelton, 2, Atlântico, 0 para o Marreco. Chegada do Atlântico, cruzamento, rebote, o gol! Gol do Atlântico! Alan, aproveitando o rebote, ele bota lá dentro, Alan! De novo para você o cruzamento, afastou o Capa, mas estava esperto. Alan, ele bota a bola dentro do gol. 3 para a equipe do Atlântico, 0 Marreco. Alan! O Alan joga demais, né? Tá jogando bem desde o começo da liga. Era um dos nominados também para a seleção de maio. E ele começa a jogada lá no começo, né? Faz aquele drible. Vamos chegando à metade deste segundo tempo. Olha o Atlântico chegando, a bola vai na trave. Era a chance do quarto gol com o Vini. É, o Vini deu azar, né? A bola acabou pegando na trave, saindo numa tabela, né, da ala pro meio. Mas a gente viu a equipe do Marreco, né? Até os jogadores reclamando ali. Um subiu na pressão, outro ficou para trás. Marreco, que é uma reação do time aí na LNF. E pode vir o quarto, hein? Alan mandou pra fora. Chegou a jogar na Intel, Paulinho? Não. Não. Não teve esse prazer? Tive umas propostas. Olha o lançamento, que golaço. Gol
Golaço do Atlântico! Serginho! O Ale Falcone é cheio de jogar adiantado, né? E o Serginho sabe disso. O que ele fez? Meteu por cobertura. Que golaço do Serginho! Por cobertura sobre o Ale Falcone. Serginho é o 4 gol do Atlântico. É goleada. 4 Atlântico, 0 Marreco. Golaço do Serginho. Por vários ângulos para você. Um show de transmissão da LNF TV. Que golaço do Serginho, né? E a gente vê aqui por todos os ângulos. O Serginho nem olhou pro Ale Falcone. Tá aí os melhores momentos da partida entre Atlântico e Marreco. Por si só, 4-0. O Ale Falcone ainda foi brincar na saída, quase que saindo da grande área, acabou tomando um golaço do Serginho. Foi para desbancar esse fantasminha aí nesse jogo que aconteceu aqui em Erechim. O Ale Falcone tinha pegado até evento, pegou até pensamento. Fez defesas absurdas o Marreco naquele último jogo e dessa vez acabou ficando no meio da estrada para o Atlântico, que consegue uma importante vitória, e agora já começamos a pensar nos playoffs. Mas vamos de Internacional, porque o Grêmio está em crise e temos que falar muito sobre o Grêmio, porque olha, a situação do Grêmio ela é preocupante, é uma crise sem precedentes. Antes, sobre o Internacional, porque o Inter empatou no sábado em Itaquera, acertei o empatezinho, não acertei que ia ser 1-1, mas o Inter eu acho que jogou bem contra o Corinthians, pelo menos na maior parte dos 90 minutos, acabou cedendo o empate depois no final do jogo. O Inter que tem sim mostrado alguns problemas no seu sistema defensivo, muito porque perdeu alguns jogadores por lesões, muito porque o sistema defensivo do último treinador, herança da antiga comissão técnica, era uma defesa muito problemática. O Miguel Ángel Ramírez, ele gosta de jogar com um time que avança, é um time que nós chamaríamos de faceirinho, que vai para frente e assim abre várias brechas no sistema defensivo, e o Miguel Ángel Ramírez deixou isso para o Diego Aguirre, e o Diego Aguirre abraçou a moranga e vai ter que consertar essa grande dificuldade que o Internacional tem enfrentado. Agora, pontos positivos do técnico Diego Aguirre. Vamos lá. O Diego Aguirre gosta muito de jogar com jovens. Ele utilizou vários jogadores jovens aí nesse jogo contra o Corinthians. O PV, lateral esquerdo, estreou. Pedro Henrique na defesa, continua na defesa. Léo Borges, Juan Manuel Cuesta, Johnny, Maurício. Então ele é um técnico que ele gosta de jogar esses jovens para cima, para jogar no time principal do Inter, e isso para mim é um ponto muito positivo. O rodízio não me agrada, mas pelo menos nesse jogo contra o Corinthians eu vi a atuação boa desses jovens garotos que vão para o time principal. Agora, tem um problema muito sério, a questão física do Internacional ainda tem deixado o segundo tempo, o ritmo baixar consideravelmente, e isso o técnico Diego Aguirre vai ter que consertar. Vamos ouvir o que disse o técnico uruguaio depois do empate em 1-1 contra o Corinthians em Itaquera. Eu acho que normalmente um ponto fora é bom, mas hoje estuvimos tão perto de ganhar o jogo que não sinto que foi bom. Acho que perdimos 2 pontos. Es verdad que tuvimos muchos desfalques y situaciones difíciles para este juego, mas el juego estaba controlado. Corinthians prácticamente no teve ninguna situación de marcar, y entonces eu fico chateado porque nos vinimos con la ilusión de ganar fuera de casa y no lo conseguimos. No, eu no consigo responder, eu não tenho os dados de por que acontecem algumas coisas. Eu acho que são situações de jogo. Quando você vai ganhando, é normal que o time de casa pressione y acontece, você defiende más perto de área, pero sí que tuvimos muchos jugadores machucados en las últimas 5 rodadas. En cada juego nos perdemos. Inter perdió un jugador, eu no estaba en los juegos anteriores, mas tenemos que tener mucho cuidado porque estamos
en un momento decisivo y ten situaciones de jugadores que son fundamentales que no podemos perder. Entonces, tenemos que tentar un equilibrio entre jugar, tener que ganar, pero a su vez cuidar a algunos jugadores que están con dificultades y con alto riesgo de machucar, porque es una secuencia terrible. Jugar 4 jogos en 10 días es mucho, y ainda no solamente eso, ya tenemos juegos en la cuarta, Grenal final de semana y Libertadores esa semana. Entonces tenemos que tentar tomar alguma previsão. Tá aí o técnico Diego Aguirre. Eu gosto do Diego Aguirre, acho que não era a melhor opção para o Internacional, porém ele é um bom técnico. É um técnico que conseguiu já nesses jogos dos quais ele está no comando técnico do Inter, já trazer uma significativa mudança, e o Internacional tem estabelecido uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Claro, ainda há correções, ainda há alguns pontos corrigidos, porém eu acho que o Diego Aguirre deve colocar o Internacional num rumo certo. Próximo desafio é contra o São Paulo, nessa quarta-feira, estádio Beira-Rio. O Inter ainda não venceu no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro da temporada 2021. Então o Diego Aguirre vai tentar vencer contra o São Paulo, um São Paulo que vem em uma má fase, é o atual campeão paulista, mas a fase do São Paulo não é boa. Mas vamos falar de Grêmio. Ontem o Grêmio conseguiu a façanha de perder para o Atlético Goianiense em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Pasmem, o Grêmio conseguiu perder para o Atlético Goianiense. Eu disse aqui na semana passada que se o Grêmio não ganhasse do Juventude, não ganhava de mais ninguém. Ok, perdeu. Eu baixei a cabeça e vim aqui e disse, olha, se o Grêmio não ganhar do Atlético Goianiense, o Grêmio não ganha de mais ninguém. Pois bem, perdeu mais uma, em casa. A crise está agravada e o técnico Thiago Nunes, que estava por um fio, parafraseio aqui o que disse o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, após o jogo contra o Juventude e a derrota. Ou vencemos um jogo, ou começamos de novo o trabalho. E o trabalho foi interrompido, vai ter que começar tudo do zero. Vamos ver o que disse o vice de futebol do Grêmio, Marcos Hermann, e a despedida do técnico Thiago Nunes. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma comunicação, passar uma mensagem, que nesse instante o professor Thiago Nunes deixa de ser nosso treinador. Nós chegamos à conclusão de fazer isso em comum acordo, por conta dos resultados que nós não atingimos aí dentro do Campeonato Nacional. Eu queria agradecer de modo especial a ele, ao Evandro, ao Kelly e ao Pedro, pela dedicação e trabalho ao longo desses 70 dias que estiveram conosco, e que, enfim, no início foi coroado de êxito com a conquista de 2 troféus. Eu gostaria de passar a palavra a ele também, que está aqui comigo, e, enfim, fazer as manifestações que competem. Boa noite ao torcedor tricolor. Eu venho nesse momento em forma de agradecimento ao presidente Romildo, ao Marcos Hermann, a Modeu, Diego Serri, Marcelo Oliveira, né, representando toda a direção do clube, todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente na rotina do clube, aos atletas, né, pelo empenho, dedicação, carinho, lealdade com que fomos tratados desde o primeiro dia que chegamos aqui, desde antes da contratação. Agradecer ao torcedor, né, porque mesmo chateado, mesmo insatisfeito com o momento ruim que a nossa equipe atravessa, ainda muitas pessoas apoiando, acreditando, e o Grêmio é muito grande, é uma equipe mundial que com certeza vai passar dessa fase difícil que está atravessando. Pouco mais de 70 dias, como o Dr. Marcos falou, conseguimos a conquista de um Campeonato Gaúcho, importante naquele momento. Infelizmente os resultados a partir daí não vieram mais, mas de maneira geral deixar o meu agradecimento, né, a todo o torcedor tricolor, a torcida gremista pelo acolhimento, pela confiança, desejar toda a sorte, carinho, né, e que mesmo
mesmo à distância agora, continuamos na torcida pelo sucesso desse grandioso clube e principalmente das pessoas que aqui estão, que são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que amam o Grêmio acima de tudo e que vamos, sem dúvida alguma, conseguir sair da situação. Então, obrigado a todos, uma boa noite e espero que as coisas, sem dúvida alguma, possam melhorar em curto espaço de tempo. Forte abraço. 2 episódios aqui. Eu vou botar 2 episódios aqui. 2 deles, eu não vou responder dúvida nenhuma. Aliás, nem dá para falar e quantificar os problemas que tem enfrentado esse time do Grêmio, porque são inúmeros incógnitas do que vem sendo apresentado em campo. Agora tem 2 episódios. Um deles que foi dito pelo próprio Marcos Herrmann, dessa coisa de quando o técnico Thiago Nunes estava por ser demitido, claro, porque todo mundo sabia, isso foi previamente manifestado pela direção, de que se ele não vencesse, ele seria demitido, e que os jogadores foram então, invadiram a sala do treinador para abraçá-lo. E outro episódio, que esse foi revelado, fiquei sabendo no final de semana, um dos bastidores do Grêmio, que o Marcelo Oliveira, que jogou recentemente pelo Grêmio, e que faz essa função do coordenador, que faz esse diálogo entre comissão técnica e grupo de jogadores, ele foi convocado pela direção, assim como quem não quer nada, para conversar com os jogadores e saber como andava o trabalho do técnico Thiago Nunes. E o diagnóstico do Marcelo Oliveira foi o seguinte, pasmem, os jogadores gostam do Thiago Nunes, os jogadores estavam em uma boa relação com o Thiago Nunes, os jogadores estavam compreendendo o que o Thiago Nunes falava. Essa é a palavra da direção. E as dúvidas? O grupo não quis abraçar as ideias do treinador, o Thiago Nunes foi arrogante na sua maneira de colocar suas ideias, a sua metodologia, a sua forma de trabalho. O grupo de jogadores é o principal culpado para esse Grêmio estar em uma crise sem precedentes, 2 pontos conquistados em 21 disputados e a pior campanha, pelo menos até agora, da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, e desde lá de 1971, com o início do Campeonato Brasileiro. Quem é o culpado? Ou quem será o substituto? Só trocar o técnico resolve os problemas do Grêmio? São muitos questionamentos, são muitas dúvidas. E a crise está aí. Nós esperamos. Agora, 17 horas e 30 minutos, chegamos no final do nosso programa, sem nenhuma divulgação, pelo menos por hora, do novo treinador do Grêmio. Na tarde desta segunda-feira, iriam se reunir o alto escalão do Grêmio, o Conselho de Administração, o Conselho de Gestão, para decidir, junto com o departamento de futebol, o novo técnico e o substituto. O tempo é curto. Quarta-feira, Palmeiras, no final de semana, o Internacional dentro da Arena e na próxima quarta, a LDU de Quito, pelas oitavas da Copa Sul-Americana. Um abraço para todo mundo e nos encontramos amanhã. Tchau!